Senhor, mas principalmente de estarmos aonde o Senhor quer que nós venhamos estar. Por isso, no nome do Senhor Jesus, nós possamos ficar atento à palavra de Deus que vai ser revelada, através dos louvores que vai ser entoado, em tudo aquilo que vai ser ministrado, que o Senhor possa ser exaltado e glorificado em o nome santo e poderoso de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez na Tua casa, na Tua presença. Papai, nós precisamos, Senhor, de Ti. Nós precisamos, Papai, verdadeiramente entender que o Senhor, Pai querido, que criou os céus e a terra, que tudo fez, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem iluminar a nossa vida. Obrigado, Papai, porque o Senhor vem, Pai querido, restaurar, Pai querido, a nossa existência. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor, Pai querido, tem nos dado o privilégio, Pai querido, de encontrar o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos leva, Pai querido, verdadeiramente a dar valor à fé que o Senhor nos deu, a esperança que o Senhor colocou dentro de nós e o amor, Pai querido, que o Senhor tem nos dado, que possa, Pai querido, ter um valor, Pai querido, de século em século. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos concede uma fé, Pai querido, que nos levará a ter uma visão futura e uma esperança transformadora, ao qual nos dará também, Pai querido, ânimo e coragem para pelejar e persistir, Pai querido, em continuar buscando ao Senhor. Sabemos, Pai querido, que as lutas são grandes, Pai querido, por isso nós estamos aqui nessa noite, clamando, Papai, pela vida dos nossos irmãos, que muitas vezes são vencidos, Pai querido, pelo cansaço, são vencidos pelo desânimo, são vencidos, Pai querido, pelas adversidades da vida, são vencidos, Pai, saúde, a paz do Senhor, os irmãos que acabaram de chegar, né? E que Deus seja louvado pela Tua presença nesse lugar, que você entenda que Deus marcou um encontro, e quando Deus marca um encontro, Ele não falta. Quando Deus marca um encontro, Ele não falha. Por isso que Ele permanece para sempre. A Tua palavra é imutável. E é por isso que nós precisamos entender que em todo tempo, em todo lugar, em toda ocasião, você tendo oportunidade, busque ao Senhor. Busque a Ele. Porque eu tenho certeza de uma coisa. Enquanto você buscar ao Senhor, você verá o amor dele refletido em sua vida. E nós possamos dizer, obrigado, Papai, por esse amor tão poderoso que o Senhor nos dá a cada momento que nós nos levantamos da nossa cama e chegamos até o final do dia. Que você possa glorificar a Deus nesse dia, porque Deus demonstrou seu amor por você e por mim nessa noite. Amém? Eu gostaria que os amados pudessem abrir a vossa Bíblia no livro de Salmo, capítulo de número 99. Amém? Livro de Salmo, capítulo de número 99. São apenas 9 versos que nos dá a grandeza do reino de Deus, ao qual eu e você viemos agora fazer parte, porque Ele te chamou para que você viesse fazer parte do reino dEle. E é por isso que Ele te deu um título, e esse título é de príncipe e princesa. Amém? Só você é príncipe, meu amado, então receba em nome de Jesus, tá? Porque os demais não receberam, nem as princesas também, são tudo gata borralheira, né? Não querem ser princesa. Oh, meu Deus, tem misericórdia desse povo. Aleluia. Amém, os irmãos acharam aí?
Diz assim a palavra do Eterno, que foi a nós revelada nessa noite. O Senhor reina, trema as nações, Ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra, o Senhor é grande em Sião, e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo, e a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exalta ao Senhor, nosso Deus, e prostai-vos diante dos cabelos dos teus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Na coluna da nuvem lhe falava, Ele guardava o seu testemunho e o estatuto que lhe dera. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus, tu foste um Deus que lhe perdoaste, posto que, vingador dos seus feitos, exaltai ao Senhor, nosso Deus, e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Papai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, porque eu creio, Pai querido, que na tua santidade nós entramos nesse lugar, Pai querido, para exaltar ao Senhor. Por isso, Pai querido, eu convoco a igreja a se prostrar diante, Pai querido, da tua majestade. Eu convoco a esta igreja e os irmãos que nos acompanham pelo canal da internet a exaltar o Senhor nessa noite. Não importa se você está só ou acompanhado, porque aquele que está com Jesus, aquele que está com Deus, Ele é maior. Por isso, meu amado e minha amada, eu quero lhe dizer uma coisa, não olhe para a esquerda, nem olhe para a direita. Busque do profundo da tua alma a tua exaltação ao Senhor, porque Ele é grande e seus feitos são maravilhosos. E nessa noite, eu e você podemos glorificar e exaltar a Ele em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, podemos sentar. Eu queria estar chamando já as meninas dos louvores para louvar a Deus. Amém. Mas eu quero dizer para você uma coisa, irmãos, você deve aproveitar a oportunidade que você tem e exaltar ao Senhor, amém? Irmãos, aproveita a oportunidade, exalte a Deus. Irmãos, as pessoas hoje estão procurando forma de exaltar ao Senhor. E eu quero dizer, só existe uma forma de você exaltar a Deus. É quando você se prostra diante dele, amém? Então, irmão, se prostre diante do Senhor, invoca a Ele, busque a Ele, então você vai estar exaltando ao Senhor, em todo o tempo, irmão. Muitas pessoas estão se curvando e se prostrando diante das situações da vida, dificuldades, irmãos, que são assoladas no seu dia a dia, irmãos, dificuldades de várias formas, as pessoas se prostram. E esse prostrar diante das situações que eles estão vivendo não exalta a Deus. Quando você quer exaltar o Senhor, você se prostra diante dEle, clamando a Ele, suplicando a Ele, e você tenha confiança que Ele vai te responder, Ele vai te socorrer. Amém? Amém, irmãos? Meu amado e minha amada, essa fidelidade de Deus é muito importante. Por isso que nós precisamos entender que Deus tem sido muito fiel à humanidade. Deus tem sido fiel a toda a raça humana, porque Ele diz claramente que Ele traria um escape, traria uma resposta para a tua e para a minha necessidade. E é por isso que quando o primeiro homem peca, fazendo com que houvesse separação entre Deus e os homens, Ele já providenciou o escape. E o escape, irmãos, só está em Cristo Jesus. O meu e o seu escape só está nele, porque nele, sim, foram feitas todas as coisas, e é por isso que eu e você, irmãos, precisamos entender uma coisa, que Deus é tão fiel, que até para cumprir a tua palavra, Ele chorou, porque Ele teve que entregar o seu filho em favor da tua própria palavra.
Porque Cristo, ele veio, irmãos, pela palavra do Eterno. Por isso que quando, irmãos, João descreveu lá no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todos nele crer, não pereça, tenha vida eterna. Irmãos, uma coisa é muito importante você entender. A Bíblia é bem clara. Ele deu para a humanidade o Filho dele. Mas é preciso você crer. Amém? Porque se você não crer, o sacrifício de Cristo é em vão. Então nós temos que acreditar, crer confiantemente que o sacrifício de Cristo, irmãos, na cruz do Calvário, não foi em vão em prol da minha e da sua vida, da nossa família, da nossa existência, da sociedade e do mundo inteiro. E é por isso que esse verso, ele nos dá um caminho para aprendermos a ver melhor o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Eu queria dar uma oportunidade à irmã Kelly. Amém? Irmãos, poderia abrir a Bíblia em Mateus 3. Glória a Deus, aleluia. Mateus 3, 12. Deus é bom demais. Ai, confesso, irmãos, muitas vezes desde quando eu comecei a cultuar, eu me via aqui em cima, né? E eu queria vir falar, e toda vez que eu pensava, eu tentava, eu me embolava todo, falava nada. Né? Por quê? Porque eu não estava preparada, né? E Deus vem falando, e o pastor vem pregando, vem falando. Eu creio assim, quando realmente, né, verdadeiramente o Rei, o Pai voltar, nós estaremos preparados? Será que estaremos preparados? Ou quantos de nós estão preparados? Eu digo isso porque, a partir daí, eu comecei a me preparar. Então, eu digo que a primeira vez que eu consegui pegar a Bíblia e ler uma mensagem, Deus falar comigo, eu assim, sair aquela visão turva dos meus olhos, eu consegui entender o sobrenatural, foi tremendo. Amém. Por isso, Deus falou comigo nessa mensagem. Mateus 3,12. A sua pá, está um pouco diferente ali, né? A sua pá, ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, ou seja, a igreja. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ali, né? Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. É 12 só. 3:12. Amém. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, a sua igreja. E recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aqui, inextinguível. Amém. Glória a Deus. Assim, o que eu entendi, né? Que o Senhor, ele já está passando a peneira, né? Quando eu li, eu entendi assim, me veio, nossa, não tem aqueles homens que estão garimpando, exatamente. Eu me vi desse jeito, eu vi assim, nitidamente, as pessoas no garimpo, o Senhor no garimpo, e ali, como diz numa mensagem, que muitos são chamados e poucos serão escolhidos, né, irmãos? Então, nós temos que realmente nos preparar para a volta de Cristo, porque eu creio que está próximo, assim, eu creio que está perto, né? Porque ele falou muito comigo. E desde então, ficou guardado no meu coração, e outras coisas vêm acontecendo, e eu tentando assim, buscar mais e me aprofundar mais, e sempre ou em louvor, em algumas ministrações, até mesmo o próprio pastor vem pregando. Eu creio que realmente é chegada a hora, né? O tempo de Deus, né? A volta dele. Então, nós temos que nos preparar, porque realmente poucos serão escolhidos, né? Porque o Senhor, ele está passando ali a pá, ele está garimpando, né? Ainda está garimpando
a sua pedra preciosa, né? Então, essa mensagem que eu deixo para os irmãos, né? Gostaria de agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Quem está preparado para o garimpo aí? Verdade, irmãos. Quem está preparado para o garimpo, eles têm que estar sempre pronto, não é? E as pessoas que estão preparadas para o garimpo, ela tem que ter o material adequado para o garimpo. Vocês estão com o material adequado para o garimpo hoje? Amém? Qual é o material adequado para o garimpo de hoje? Qual é a igreja? A Bíblia. A Bíblia é o melhor material para o garimpo, porque da Bíblia você retira as melhores pérolas da sua vida. Amém? Amém, igreja? E eu quero lhe convidar a ler um trecho das Escrituras Sagradas, que se encontra no livro de João, no capítulo de número 1. Amém? Eu ia dar mais oportunidade, mas eu vou aproveitar o tempo para que você aprenda mais a palavra de Deus. Amém? Livro de João, capítulo de número 1. Um trecho muito conhecido por toda a igreja, né? Porque esse texto nos fala claramente daquilo que Deus, Ele tem para mim e para você. Amém? Irmãos, saiba de uma coisa, que a palavra de Deus, ela é tremenda. Amém? Irmãos, acharam? Se não acharam, é só olhar para o telão. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz, e a vida era a luz do mundo. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo não foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Até o 10. Irmãos, preste bem atenção no versículo de número 9. Deixa o 9 na tela, meu amado. O versículo de número 9, eu gostaria que você lesse mais uma vez comigo. Em algumas traduções, aqui está iluminar. Em algumas traduções diz alumiar. Há uma diferença. E eu gostaria que nós vamos usar essa tradução aqui. Ali, repita comigo. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Você crê que essa palavra é de Deus? Mas você crê que realmente a luz veio para te iluminar? Você crê que essa palavra do Senhor veio para a tua vida hoje, para trazer uma luz na tua existência? Então desocupe a tua mão, e eu quero que você dê a melhor salva de palmas para Ele, porque para Jesus, Ele é a luz do mundo, irmão. E nessa luz não há treva, nessa luz toda a escuridão, todas as trevas que há no ser humano, ela vai se dissipar, porque o Espírito de Deus está nesse lugar. Ele veio para iluminar a minha e a tua vida. Se assenta e glorifica a Deus no nome de Jesus. Meu amado, observando aqui esse texto que nós acabamos de ler, nós precisamos entender uma coisa. Todo ser humano que vive nesta terra, ele precisa da luz de Deus. Irmãos, mas como que a luz se achegará hoje a toda a raça humana? A luz só chegará a mim e a você, irmãos, se nós deixarmos aquele
que é chamado de Paracleto, aquele que é chamado de conselheiro, aquele que é chamado também de braço forte, aquele que é chamado de fogo, aquele que é chamado de água, aquele que é chamado de vento, aquele que é chamado consolador. Nós só teremos a luz de Deus que veio ao mundo se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós. Se nós não deixarmos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, meu amado e minha amada, eu quero lhe dizer uma coisa: ainda haverá uma trevas que vai fazer com que esta luz não seja acesa em mim e em você. E nós precisamos deixar que a luz do Espírito Santo, que vem como um fogo, ele vem a uma brasa viva e te incendeia. Ele leva você, irmãos, a ficar quente, mas não, irmãos, pelas emoções, não apenas pelas situações. Nós sabemos que os casados, né, naquele momento aonde estão se conhecendo, irmãos, o calor esquenta, né, você fica quente, mas com o passar do tempo, essa quentura se acaba. Mas, meu amado, eu quero dizer uma coisa para você: aquele que é batizado com o Espírito Santo, minha amada, eu não estou falando da carne, eu estou falando do Espírito, amém? A minha amada já olhou para mim: não se preocupa não, o fogo aqui ainda está quente, amém? Provocou, né? Fazer o quê? Está sendo gravado ainda, amém? Oh, meu Deus, aleluia. Meu amado, detendo o que Deus está falando contigo. Você se distrai um pouquinho, se descontrai, mas a tua mente não pode fugir o foco. E esse foco nessa noite está querendo falar contigo algo especial. Eu quero falar com você. O Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer revelar algo na tua vida. Meu amado e minha amada, não deixe com que as trevas, irmãos, da ignorância venha acumular na tua vida e você não entenda o propósito de Deus na tua vida. Porque eu quero dizer uma coisa: as trevas, irmãos, ela tem um dominador, e o dominador, irmãos, não é Deus. Eu quero dizer isso para você: o dominador das trevas não é Deus. Sabe por que não é Deus? Porque ele delegou esta autoridade ao príncipe das trevas. Por que ele delegou essa autoridade aos príncipes das trevas? Ao diabo, a Satanás, aos demônios. Porque, irmãos, ele sabe de uma coisa: aquele que andam na luz, eles não serão enganados pelas trevas. Porque o nosso Deus, ele sabe que a luz dele é muito maior do que as trevas. E é por isso que ele mostra a tua eficácia, é por isso que ele mostra, meu amado e minha amada, o teu poder, porque quando ele dá a luz, aonde há trevas, ela se dissipa. Isso mostra a grandeza de Deus que nós servimos, irmãos. Amém? Você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso, irmãos. As trevas não podem dominar a minha tua vida, porque o texto diz que Jesus Cristo veio alumiar ou iluminar, irmãos. Quem é que precisa de luz a não ser quem está na escuridão? Quem é que não precisa de luz? Quem está, irmãos, preso em um calabouço. Quem é que não precisa de luz? Aquele que está em meio à dificuldade e precisa acender as lâmpadas da tua ideia para achar o caminho a andar melhor nesta terra. Meu amado, Jesus é que acende a lâmpada da tua ideia através do Espírito Santo de Deus, irmãos. Amém? Irmãos, você crê que o Espírito Santo está aqui nesse lugar? Nós cremos que o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Mas observe uma coisa: se o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, então é necessário você entender que você precisa se abrir para Ele. Você precisa deixar Ele vir até você. Você precisa deixar Ele trabalhar em você. Você precisa deixar Ele moldar você. Você precisa deixar Ele te dar vida. E eu quero dizer uma coisa, irmãos. Nesse século, eu tenho dito isso muitas das vezes, e eu não vou cansar de repetir até que o Espírito Santo diga para mim parar. No século que nós estamos vivendo, irmãos, é um dos piores evangelhos que nós estamos vivendo. Porque as trevas estão
ocupando o lugar da luz, a morte ocupando o lugar da vida. Enquanto, irmãos, nós vamos retratar aqui e voltar um pouquinho à história do povo de Deus, ao qual a Bíblia mesmo, irmãos, já nos delega o conhecimento do que aconteceu no passado, com aqueles que tiveram o privilégio, irmãos, de andar com Jesus, aqueles que tiveram o privilégio, irmãos, de antes que Jesus nascesse, ter a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Meu amado e minha amada, o povo de Israel era assim. Eles estavam em dificuldade e clamavam a Deus, e Deus enviava um ajudador, Deus enviava um libertador, Deus trazia, irmãos, à terra o Espírito Santo. E eu queria mostrar para vocês algo interessante. O que o Espírito Santo estava falando comigo durante o dia. E chegando aqui agora, eu estava relembrando o que aconteceu com o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, no capítulo de número 2, ele é chamado para ser um profeta nas nações. Ele é chamado para falar ao povo. Mas uma coisa interessante, irmãos, que Deus não fala com quem está prostrado. Deus não fala com quem está caído. Deus não fala com quem está desanimado. Deus não fala, irmãos, com aquele que não crê. Deus não fala, irmãos, com aquele que não confia. Deus não fala, irmãos, com aquele que não acredita que se pode colocar-se de pé em meio à dificuldade que está vivendo. E é por isso que quando Deus chama Ezequiel, a primeira coisa que Deus fala para Ezequiel, porque Ezequiel ele estava vendo a situação de Israel, que estava um caos. A situação de Israel pela desobediência a Deus estava, irmãos, verdadeiramente um caos de existência. O povo já não sabia mais para onde ia, não sabia mais o que fazer, já não tinha mais esperança. Mas Deus olhando, vendo que havia ali um homem, que ele estava, irmãos, prostrado. Mas esse prostrar era de clamar, era de súplica a Deus. Você deve se prostrar só para suplicar, irmãos. Você deve se prostrar só para invocar a presença do Senhor. Não se prostre diante das suas dificuldades, seja ela física, emocional, espiritual, financeira, familiar ou social. Não se prostre, porque se você se prostrar, eu quero lhe dizer uma coisa, vai virar um vale de ossos secos. Você estará no meio de uma multidão de ossos secos, porque o que nós estamos vendo no tempo de hoje em dia, irmãos, na humanidade, na sociedade, é um monte de ossos secos, irmãos. Pessoas que andam, pessoas que falam, pessoas que vê, pessoas que trabalham, mas estão secos, porque sem Cristo a pessoa está seca, ela está morta, e nós precisamos de Cristo para nos dar vida, irmãos. Você precisa, eu preciso. E é por isso que você que está aqui hoje, e aquele que nos acompanha pelo canal da internet, ele precisa de vida. E nós, para termos vida, irmãos, a primeira coisa é você se prostra, clama a Deus, levanta, porque Deus vai falar contigo. Está entendendo, irmãos? Você se levanta, se você está prostrado clamando a Deus, eu quero dizer para você uma coisa. Se você se colocar de pé, Deus vai falar contigo hoje. Vou repetir, se você se colocar de pé, Deus fala contigo hoje. Irmãos, é isso que Deus quer que você toma. Você crê que Deus vai falar contigo. Porque sabe por que Deus vai falar, irmãos? Porque Deus quer derramar em você, sabe, algo tão especial, irmãos. Deus quer derramar em você algo tão poderoso que mudará a tua história. Irmãos, é por isso que quando Deus chama Ezequiel ele passa por uma transição. Ezequiel, irmãos, ele passa por um momento também de caos. Por quê? Ele começa a profetizar, ele começa a ver que o povo não estava querendo conserto. E aí é que vai mudar a tua história. Presta, irmãos, detenha sua atenção no que o Espírito de Deus vai revelar para você. Ezequiel chega no capítulo de número 37. Nós vamos pular um pouquinho, por causa do tempo, senão nós falaríamos até o versículo 37. Irmãos, no versículo 37, Deus tem um particular com Ezequiel. É essa aí a história que muda a vida de uma pessoa. Deus quer te chamar para um particular.
Deus, ele manda você se levantar. Mas Deus, irmãos, agora quer mostrar para você algo. Mas para que você veja a eficácia do poder do Espírito de Deus na tua vida e na vida daqueles que te cercam, você deve ir ao vale de ossos secos. Presta bem atenção no que Deus está falando. Irmãos, quem é que gosta de andar no vale de ossos secos? Ninguém. Você gostaria de estar no meio de cadáveres? No meio de ossos secos? No meio daqueles que estão mortos? Você não gosta. Sabe o que eu quero dizer? Deus te enviou em lugar aonde há pessoas que necessitam de vida. E você é a luz da vida. Você é aquele que vai levar a luz para aqueles que estão secos, aqueles que estão sem um caminho, aqueles que estão sem vida, irmãos. Mas para que haja vida nas outras pessoas, é importante você entender uma coisa. Porque quando Deus chama Ezequiel, ele fala assim: vamos ao vale do osso seco. Vamos lá. Aí vai, Ezequiel, ele desce. Irmãos, presta bem atenção o que vai acontecer. Primeiro, Ezequiel, ele tem que descer ao vale do osso seco. Ele tem que olhar, ele tem que ver. Então, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. O caos que você está vendo na tua vida, o caos que você está vendo na tua família, o caos que você está vendo na sociedade, eu quero dizer para você uma coisa. Deus faz a mesma pergunta para Ezequiel que eu vou fazer para você. Você crê que isso pode mudar? Você crê que pode vir vida aonde há morte? Você crê que há solução aonde existe o problema? Esta foi a pergunta para Ezequiel. Você crê que esses ossos poderá reviver? Estavam secos. Aí é que vem a resposta, irmãos, do profeta. Aí é que vem a resposta daquele que crê no que Jesus disse. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos nele, então, terá o quê? Vida eterna. Irmãos, entenda uma coisa. Deus, ele disse que veio iluminar ou alumiar a minha e a tua vida. Mas para que isso aconteça, nós vamos ver o que o profeta Ezequiel faz. Ele desce ao vale dos ossos secos, Deus fala com ele, faz uma pergunta para ele, e nessa pergunta ele dá a resposta. A resposta é: Senhor, tu o sabes. Deus sabe de todas as coisas, amém? Salmo 139 está escrito lá. Que ele conhece a minha palavra, ele conhece os meus pensamentos, ele conhece tudo de mim e de você. Ele conhece as suas necessidades, as suas vontades, aquilo que é necessário para que você cresça, aquilo que é necessário para que você reproduza. Meu amado, então Ezequiel, ele dá a resposta: tu sabes. Mas olha o que vai acontecer de diferente. Irmãos, Deus, ele precisa de alguém para ser usado. Deus, ele é Deus. Mas para mostrar a grandeza dele, ele precisa de algo pequeno. Deus é Deus, irmãos. E para mostrar o seu poder, ele precisa, irmãos, do pouco transformar em muito. E é por isso que nós, muitas vezes, não conseguimos entender, irmãos. Quando você está no pior dia da sua vida, onde você já não tem mais ânimo, aonde você já está desanimado, aonde você já está cansado, aonde você já não vê mais esperança, existe uma coisa que acontece. E é isso que é importante na vida daqueles que entregaram a vida para Jesus. É importante naqueles que foram, irmãos, recebidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está naquela pessoa. E porque o Espírito Santo veio habitar em você. E quando o Espírito Santo vem habitar em você e começa a acontecer situações na tua vida, irmãos, eu disse que o Espírito Santo é chamado de fogo. Amém? Irmãos, algo interessante. Para se acender um fogo, o que é necessário, irmãos?
Lenha, fósforo. O que é necessário para se acender um fogo? Combustível. Combustível. Porque a faísca precisa de combustível. Combustão, né, melhor dizendo. Precisa da combustão. E sabe o que é a combustão para que você acenda o fogo do Espírito Santo na tua vida? É a dificuldade que você passa. É os problemas que você passa. Isso é a combustão, irmãos. É onde acende o Espírito Santo em você. Então, quando você está desolado, quando você está aflito, irmãos, precisamos de entender isso. O Espírito Santo quer acender dentro de você. O Espírito Santo quer te locomover, o Espírito Santo quer mostrar para você algo. Porque o fogo, irmãos, eu já disse, o fogo, ele dá forma e transforma, como ele também acaba com tudo. Ele desforma e dá forma. Então, irmãos, o fogo do Espírito Santo, quando há combustão dos problemas que nós estamos vivendo, ele se acende. Se acende para quê, irmãos? Aonde é necessário ele criar uma forma, ele vai dar forma. Aonde é necessário ele desformar, ele vai desformar, irmãos. Então ele vai fazer com que você entenda que Deus está tratando o seu caráter, que Deus está tratando a tua vida, ou Deus quer fazer você amadurecer para receber a promessa dele. Nós precisamos entender isso, irmãos. Então Deus, porque o fogo, irmãos, é muito interessante. Por isso que o Espírito Santo é chamado de fogo. Todo elemento, quando passado pelo fogo, ele vai para a água para resfriar. Por que vai para a água para resfriar, irmãos? Para ficar duro. Como que é representado o Espírito Santo? Fogo e água. Da mesma forma que ele aquece você com os problemas, ele te deixa firme, ele te deixa duro, ele te deixa capacitado a vencer e acreditar que vai dar certo, irmãos. Então ele vai tratando a nossa vida. E o que estava acontecendo ali com o povo, irmãos? Ezequiel, ele estava vivendo um caos, e a sociedade de Israel também. Então, Ezequiel, ele diz para Deus, tu sabes de todas as coisas. Então, olha a resposta de Deus. Eu disse que Deus precisa de elementos para usar e mostrar o seu poder. Deus precisa de você, irmãos. Não que ele necessita, mas ele quer usar você na sua pequenez, na sua pequena força, no seu pouco intelecto, na sua pouca capacidade, mas é aonde, irmãos, nós vamos entender que Deus, ele faz das coisas loucas para a humanidade, sábia para ele, porque ele pega o mais vil pecador e transforma em um rei, transforma em um sacerdote, transforma em um príncipe, transforma no homem mais bonito da terra, e mulher também. Só você é bonita. Hoje não é mais não. Só você deu amém. Irmão, quando você fala amém, receba. É da parte de Deus para você. Eu estou como profeta na tua vida hoje. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Por quê? Deus diz para Ezequiel. Então profetiza. Profetiza sobre o vale dos ossos secos. Então eu porei o meu espírito neles. Então, eles viverão. Irmãos, presta bem atenção uma coisa. Entenda o que Deus está falando com você. Isso foi no tempo antigo. Foi no tempo onde o povo estava no caos. Deus usou o profeta Ezequiel. Para quê? Profetizar. E quando ele profetiza, o que acontece? Vem, irmãos, o Espírito de Deus aos ossos secos, ao vale dos ossos secos, e eles recebem carne, recebem tendão, e recebem o quê? O sopro da vida. Então, aquele vale de ossos secos reviveu. Se tornou um grande exército. Irmãos, mas o Antigo Testamento passou. Ficou um período de 430 anos. Deus procurando alguém para ele usar. Deus procurando alguém sobre a face da terra. Para que ele enviasse o Espírito dele. Porque, irmãos, antigamente o Espírito Santo ele vinha e executava a tua obra e voltava para o lugar de origem.
Então ele não poderia ficar. E Deus ficou 430 anos olhando que a humanidade estava cada vez mais um caos. E ele olhando essa necessidade, ele já não mais suportando ver as suas criaturas sofrendo, ele faz o quê? Envia teu filho. Teu filho nasce de mulher. Ele, irmãos, recebe o batismo com o Espírito Santo. Ali por João Batista, que veio como precursor, falando que aquele que vem após mim é maior do que eu, pois ele existia antes de mim. Eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Eu batizo vós com água, mas ele vos batizará com o fogo do Espírito, irmãos. Irmãos, olha que coisa interessante. Deus agora envia Jesus. Jesus vem e começa a pregar o ano aceitável do Senhor. Ele começa a anunciar, irmãos, a multidão que estava à sombra da morte, que a luz veio iluminar, veio mostrar o caminho. E ele fica por 3 anos e meio, pregando, ensinando. Mas ele sempre dizia a mesma coisa. Eu vou voltar para o meu lugar de origem. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu não sou deste mundo. Eu não pertenço a esse mundo. Eu vou voltar para onde eu vim. Da onde eu vim, melhor dizendo. Irmãos, só que quando Jesus estava ali, ele aprendeu a amar a humanidade de tal forma que ele não queria deixar mais a raça humana sofrer novamente. Ele deixar a raça humana ficar desconsolada. Deixar a raça humana, irmãos, sofrendo como estava padecendo. Então o que ele faz? Ele faz uma reunião com o Pai. E é por isso que ele vai no Monte das Oliveiras, como está escrito no livro de Mateus, a partir do capítulo 20. Ele vai lá no Monte das Oliveiras, irmãos. Chama os seus melhores amigos para orar. Mas os seus melhores amigos vão dormir. Irmãos, quantas pessoas estão dormindo, irmãos? A irmã disse aqui que está se preparando para encontrar com Jesus. Assim seja. Irmãos, o sono vem num corpo cansado. O sono bate num corpo, irmãos, aonde já não está mais em atividade. O sono, irmãos, faz com que o corpo, se dormir demais, fica atrofiado. Paralisa, irmãos, os tendões, paralisa os nervos. E um nervo paralisado, uns tendões paralisados, o que vai acontecer? Vai secar. E quem seca, irmãos, vai morrer. Mas quem está servindo a Deus, irmãos, ele não fica parado. Ele não fica estagnado. Ele não quer, irmãos, de maneira nenhuma deixar ser vencido pelas adversidades. Então ele tem ânimo, ele tem coragem, ele tem disposição voluntária de crescimento. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que Deus está procurando cooperadores, que cooperam com a obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não é na vida do próximo, é na sua vida. Você deve cooperar com o Espírito Santo. Você deve cooperar com Ele para que você receba o fogo transformador na tua vida. Esse fogo que transforma, irmãos, a nossa existência. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o ouro para ser refinado tem que passar 7 vezes no fogo. A minha e a tua vida, irmãos, para buscar a santidade, precisa do fogo do Espírito. Precisa que o Espírito Santo, irmãos, venha nos moldando, venha queimando, irmãos. E ser queimado pelo Espírito é ruim, irmão. Não é bom, não. Porque dói quando o Espírito Santo começa a tratar. Porque aí não é homem falando, não é mulher falando, não é pai falando, não é filho falando, não é patrão, não é ninguém falando. É o próprio Espírito Santo falando com você mesmo. E você sabe que contra ele não há argumento, porque ele fala a verdade, pois ele te conhece. Ele sabe quem você é. Não há nada que você possa ocultar dele. Ah, irmãos, aí a história muda. Ou você muda, ou você muda. Ou você transforma, ou você transforma. Porque não tem jeito. Quando o fogo do Espírito vem, irmãos, ou você se deixa ser moldado e se torna-se a pérola, o diamante que ele quer,
ou você vai voltar a derreter, vai voltar a ser nada. Eu quero dizer uma coisa, que a promessa de Deus na tua vida, no tempo de Ezequiel se cumpriu. No tempo de Jesus, irmãos, ele fez uma promessa: eu não vou deixar você só. Eu não vou deixar você sozinho. Eu vou para o Pai e vou enviar o Consolador. Para quê? Para que ele te convença do pecado, te convença do juízo, te convença, irmãos, da justiça. João 14 está escrito isso. Te convença do caminho. O caminho que eu e você precisamos andar. Então, Jesus, irmãos, vem agora e fala uma coisa para mim e para você. Eu vou voltar para a casa do meu Pai. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo. Irmãos, detenha a sua atenção e repare o que Deus está falando. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e voltava. Jesus fala assim: eu vou para a casa do meu Pai. Eu vou deixar você com o Espírito Santo. Quando eu voltar, ele também vai voltar comigo. Irmãos, sabe o que eu quero dizer? As pessoas têm uma concepção errônea de que poderão viver melhor quando acontecer o grande arrebatamento. Quando o Espírito Santo não estiver mais na terra para convencer, vão procurar a Bíblia, vão ler, vão ter lembranças dos cultos. Mas o Espírito Santo, que faz com que o teu coração, que está moído, venha ainda palpitar de vida, que faz com que a tua vida, que está toda destroçada, ainda há ânimo e coragem. Ele não mais estará aqui para fazer isso. Então, irmãos, o sofrimento vai ser terrível. Não haverá consolo. Não haverá esperança. Porque, irmãos, a agonia do homem será sentida por si próprio. E é por isso que as pessoas que não têm Cristo, irmãos, que não deixam ser convencido pelo Espírito Santo, ela tem um sofrimento agonizante. Ela não tem esperança. Ela não tem futuro. E eu e você aceitamos Jesus, então nós temos esperança, nós temos futuro. Nós precisamos acreditar nisso, irmãos. Porque Jesus, ele disse que deixaria o Espírito Santo conosco. E ele estaria sempre para quê? Para nos consolar. E quando ele nos consola, a promessa de Deus é eficaz na minha e na tua vida, irmãos. Então é por isso que é importantíssimo você buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons espirituais que Deus deu para você. Não deu exclusivamente para A ou para B, como está escrito no livro de 1 Coríntios. Nós estávamos ontem aqui estudando sobre o fruto do Espírito. Nós estamos aqui aprendendo, você precisa aprender, irmãos. Aprender a usufruir do benefício que Deus deixou na terra para mim e para você. Precisamos aprender, irmãos. Nós aprendemos a fazer todas as coisas na terra. Você aprende a dirigir, né, Kelly? Você aprende a fazer pão, né, Keto? Aprende a tocar. Aprende a fazer comida. Aprende a dançar. Aprende a fazer tantas coisas. Mas você precisa aprender do Espírito Santo. Porque você pode aprender todas as coisas naturais. Se você não aprender a sobrenatural, você será mais um no meio do vale dos ossos secos. E Jesus, ele disse para mim e para você uma coisa: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, então acharás descanso para a tua alma. Irmãos, quem é que não precisa de um descanso na alma? Porque a alma abatida, a alma aflita, a alma angustiada, irmãos. O sentimento, a luta, irmãos. Eu sei o que é isso. Sei o que é isso. Só o Espírito Santo tem me consolado nos últimos dias, irmãos. Só o Espírito Santo. Estou falando que quando o Espírito Santo começa a tratar, irmãos, ele vai fundo.
E só ele, irmãos, tanto ele bate como ele consola. Mas é melhor que você apanhe do Espírito Santo. Porque ele vai te consolar e o consolo dele é refrigerador. O consolo dele, irmãos, te traz uma paz imensurável. E Jesus, ele sabendo que eu e você precisaríamos dele, ele diz para os apóstolos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Irmãos, o Espírito Santo é o poder que te dá a capacidade de vencer as suas dificuldades. O Espírito Santo é aquele que te capacita, irmãos. Eu fico pensando muitas vezes, eu fico abismado, como que pessoas são vencidas por pequenas coisas na vida, dificuldades pequenas, para desistir do caminho de Cristo, para mudar o trajeto do caminho de Deus. Irmãos, se nós dissermos que não temos pecado, somos os mais mentirosos sobre a face da terra. Porque nós sabemos que todo ser humano na face da terra é pecador. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele vem te dar uma esperança, que você tem um advogado que intercede por você. Mas você deve continuar sendo aonde? Passando pela fornalha. Para o quê? Ser purificado, sendo purificado, sendo purificado. Para que você venha amadurecer. Porque uma árvore que não amadurece, não dá fruto. É por isso que você olha para a vida de muitas pessoas que estão dentro de uma denominação evangélica e elas não amadureceram, porque não produziram. Não estão firmes, não estão, irmãos, brilhando, porque o Espírito Santo traz um brilho na tua vida. Você precisa desse brilho, irmãos. E é por isso que quando Jesus ele disse que veio iluminar, é o brilho do Espírito Santo que está em você. E é por isso que quando você passa, irmãos, as trevas elas se dissipam. Quando as trevas ela tenta te apagar, irmãos, você será a própria luz. Sabe por que você será a própria luz? Porque em ti é a luz do Espírito. A luz do Espírito de Deus em você. Então, quando as trevas vierem, você basta simplesmente fazer aquilo que eu disse logo de início. A combustão. Olha para cima e você vai ver que a luz vai se acender dentro de você. Então, todas as trevas, irmãos, ela não vai ficar. Então, você vai conseguir achar o caminho. Vai conseguir achar a porta. Vai conseguir achar a saída. E você vai conseguir viver melhor do que você está vivendo. Eu quero dizer para você que quando Jesus ele veio e disse essa palavra, ele estava afirmando que ele deixaria a luz para iluminar o teu caminho. E essa luz, irmãos, é o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso, nós precisamos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, é aquele que faz com que você viva bem. A concepção das pessoas de viver bem, né, é fazer chapinha igual minha filha faz. Né? Assim que ela faz. Aí pior que as duas, né? É pior que não é só uma. Não é verdade? É, irmãos. Viver bem é igual meu filho faz. Só fica assim no Keitai. Viver bem é só comer bem. Viver bem é só ter uma mulher, um marido bom. Viver bem é só ter muito dinheiro. Não, irmãos. Viver bem é você ter o fruto do Espírito em você, que é paz. Isso é viver bem. Isso é você conseguir viver bem. Porque, irmãos, pessoas que têm tudo isso, mas não têm paz, ele não vive bem. Por quê? É uma falsa alegria. Falso momento, irmãos. Por quê? Se o marido bom acaba, ou a esposa boa acaba, se a chapinha queima, se o Keitai quebra. Irmãos. Tudo isso traz o que na pessoa? Desespero. Se o dinheiro não dá para pagar as contas, ai meu Deus, aí é pior ainda. Irmãos, ou vocês aprendem a confiar no Espírito Santo e viver pelaquilo que ele te deu, ou vocês estão sendo enganados. Porque Jesus veio e me deu fé. Eu quero derramar fé sobre a tua vida. Eu quero profetizar fé sobre a tua vida. Fé, irmãos, não é essa fé natural.
Eu estou falando da fé sobrenatural. Foi por isso que quando Deus chamou o profeta Ezequiel, ele falou, tu sabes, eu creio, então eu tenho fé que vai reviver, e reviveu. Quando Jesus chamou os apóstolos, e ele falou assim, fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos. Eles ficaram esperando 50 dias, irmãos. 50 dias num lugar, num cenáculo, esperando o quê? Viu o fogo do Espírito sobre a vida deles. E quando veio o fogo do Espírito, como diz em Atos do Apóstolo, a partir do capítulo 12, irmãos, o que a Bíblia nos ensina? Diz que veio sobre eles uma língua repartida como fogo. Então eles começaram a falar novas línguas. E quando eles começaram a falar nova língua, irmão, eles receberam poder. Poder para quê? Olha o que acontece com o apóstolo Pedro. Ele ainda não tinha feito o maior milagre, irmãos, que todo mundo já tinha feito através de Cristo Jesus. Então ele faz o quê? Ele chega na porta do templo e diz, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas eu tenho a fé daquele que me encheu, aquele que me deu fogo. Então toda doença sai, todo demônio sai, toda enfermidade sai. Então levanta e anda, irmãos. Levanta e anda, igreja. Vocês precisam aprender a levantar e andar. Até quando vocês vão ficar prostrados como aquele paralítico que estava há 38 anos à porta da igreja? Irmãos, o Espírito Santo já veio na terra para te iluminar, para te aquecer, para fazer você, ele quer te usar. Aprenda a ser usado por ele. Irmãos, quantas vezes as pessoas se detêm nesse mundo que vai passar e não deixa ser usado. Porque depois que alguém é revestido, irmãos, pelo Espírito Santo, irmãos, ele sente prazer em ser usado. Irmãos, ele sente o fogo do Espírito. Então, irmãos, ele quer. Irmãos, eu já falei, eu quero andar sobre as águas, mas não me empurra na mar, não, que eu sei nadar. Já falei isso. Irmãos, fé sobrenatural. A Bíblia diz aqui, que Pedro andou. Todos os atos, irmãos, sobrenatural de Deus tem um propósito exclusivo de exaltar a Deus. Deus quer te exaltar, irmãos. Deus quer te usar para exaltar a Ele. Mas você tem que falar assim, eu vou ficar no lugar onde Jesus me mandou ficar. E o lugar onde Jesus mandou você ficar, no cenáculo. Pessoas, irmãos, querem receber o poder de Deus. Aonde? Aonde, irmãos? Lugar errado. Comodismo. Facilidade. Irmãos. É assim que as pessoas querem. Quer que Deus haja na facilidade. Pessoas querem porta de emprego, mas não procuram trabalho. Pessoas querem cura, mas não cuidam da saúde. Irmãos. Quer que Deus cura. Deus quer que Deus cura. Irmãos. Vou dar uma implicadinha aqui, que eu sei que tem. A mulher não quer ter problema de gordura e não faz um regime. Irmãos? Então, irmão, você tem que cuidar do teu corpo. É verdade. Isso serve para os homens também. Porque tem homem, irmãos, que não cuida da tua saúde. Não procura cuidar do seu corpo físico. Aí começa a acontecer as doenças. Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura. Mas vai ver. Só toma refrigerante direto, que acaba com o cálcio do corpo. Aí depois fica com artrose, artrite, por causa da idade também vai chegando. Irmão, tem que cuidar do corpo. E tem pessoas que chegam na igreja, irmão, com deficiência visual, com dor no rins, com pé, com todo tipo de doença. Aí vai perguntar, por que você está doente? Eu quero uma cura de Deus. Irmão, Deus cura. Mas vocês já viram que todo mundo que entra na igreja não é curado? Quantas pessoas entram com câncer aqui, uma é curada e a outra não? Quantas pessoas entram, irmãos, com AIDS, um é curado e o outro não? A Bíblia diz que o Espírito Santo veio dar diversos tipos de dons. Não dons de cura. Irmãos, eu posso orar pelo resfriado e Deus curar. Como eu posso orar por um câncer e Deus curar? Mas como eu posso orar por um câncer e Deus curar e orar pelo resfriado e Deus não curar? Porque o dom de cura, irmãos, é o Espírito Santo que ele olha a necessidade.
que aquela pessoa precisa. Irmãos, Deus quer dar para você o melhor. Amém? Não é amém não, irmão. Não é amém não. Deus não quer dar para você o melhor. Deus já lhe deu o melhor. É você que tem que tomar posse. É você que tem que tomar posse daquilo que Deus já te deu, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo na minha vida que faz a diferença no que eu creio. É o Espírito Santo na tua vida que vai fazer a diferença naquilo que você crê, irmãos. E é por isso que você não pode temer botar a mão sobre o enfermo e orar. Irmão, você tem que crer que vai ser curado. Se Deus quiser curar, cura. Se não quiser curar, Ele não vai curar. Irmão, você tem que acreditar que você vai expulsar demônio, vai expulsar. Isso daí não tem que querer, não. Porque um demônio, para não sair, só não sai quem está em pecado. E o pecado, irmãos, não é de você estar pecando, não. É o pecado de não crer que tem o Espírito de Deus na tua vida para fazer aquele demônio sair. Porque no nome de Jesus, todo demônio tem que sair. O nome de Jesus é poderoso. Não é nome de Ricardo, não é nome de Francisco, não é nome de João. É o nome de Jesus, só o nome dele tem poder. Mas as pessoas não sabem usar o poder do nome dele. Por quê? O Espírito Santo quer ensinar, mas não quer aprender. O Espírito Santo quer te ensinar a usar o poder que ele te deu. Amém? Então você precisa tomar posse disso, irmão. Para que você venha profetizar sobre o vale dos ossos secos. E você tomar autoridade, irmão. E você possa andar com certeza que você é mais do que vencedor. Porque você tem... Irmãos, eu perdi o medo de qualquer coisa. Quanto mais o Espírito Santo me mostra quem Ele é e se revela para mim, irmãos, mais ousado eu me torno. Não é ser arrogante ou soberbo. É confiar no que Deus pode fazer. É acreditar que o Espírito Santo, irmãos, vai atuar. Então é isso que você precisa. Você precisa do Espírito Santo. Clame o Espírito Santo. Porque Deus já disse que Ele estaria conosco. Até, eu quero terminar aqui. E Ele estará convosco. Até a consumação dos séculos. Se passaram aproximadamente 2000 anos. E o Espírito Santo está aí na terra. Irmãos, o Espírito Santo está aí querendo ajudar você. O Espírito Santo quer te encher de poder, de autoridade. O Espírito Santo, ele quer fazer com que você deixe de olhar a sua vida e olhe para dele. Porque se você olha para dele, ele te dá vida. E se você recebe a vida do Espírito Santo, irmãos, não há demônio, não há dificuldade, não há problemas que faça você parar. Que impeça você de ver. Irmãos, você quer enxergar o futuro? Tenha a visão do Espírito Santo. Sabe por que muitas pessoas não mudam a tua vida? Porque não tem a visão do Espírito. Só tem a visão da carne. Só tem a visão da vida. Só tem a visão da sociedade. Só tem a visão daquilo que seus olhos alcançam. É como, eu vou terminar aqui, é como você pega um salário. Irmãos, você pega um salário de 160 mil e você tem que pagar 500. Aí você fala assim, como que eu vou pagar isso? É impossível, não é verdade? Para o homem, é impossível. Mas para aquele que crê no Espírito Santo, ele acredita que o Espírito Santo vai dar para ele a luz. Entende? E então essa luz vai se acender e ele vai cumprir o restante. Estão entendendo, irmãos? Isso é viver por fé. Isso é acreditar no que Deus faz. Isso é acreditar no que Deus é capaz de fazer. Você tem que ser assim. Talvez você não falou em línguas, mas você sentiu algo diferente na tua vida. Você sentiu um queimor, um arder
algo quente, o fogo passando sobre a tua vida, irmão. E esse fogo, ele te purifica para que você venha receber mais o fogo do Espírito de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a tua vida, irmãos. Amém? Que Deus proteja a tua alma. E que você guarde o que você recebeu nessa noite. Não só a palavra de Deus, mas também o toque do Espírito de Deus, irmãos. Porque foi um homem que colocou a mão sobre a tua cabeça. Mas a unção vem do Espírito de Deus, irmãos. Não vem, a unção do fogo não vem do homem, mas vem do Espírito de Deus sobre a tua vida. E saiba de uma coisa, vai acontecer algo diferente. Porque você pode falar em línguas na igreja, mas você pode falar em língua no trabalho. Irmãos, o Espírito Santo vai mexer, vai mover dentro de você. E você vai sentir algo diferente. Irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa, não se incomode com as pessoas que estão do teu lado, não. Se você sentir vontade, ora. Só não escandaliza o irmão que está do lado, de repente você pode estar. De repente você começar a gritar muito, aí vai escandalizar. Mas você pode, não impeça, se vier a língua estranha, fale, se vier aquele vontade de orar fervorosamente, você ore. Amém? Busque mesmo, porque é isso que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Essa igreja precisa do poder do Espírito Santo de Deus. Você precisa do poder do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos vencer. Amém? Irmãos, nós estamos terminando. Eu quero lhe convidar, nesse momento, a ofertar também na casa do Senhor. Amém? Eu quero lhe convidar a ofertar. Eu tinha preparado um louvor para tocar, mas vou aproveitar que o irmão está aqui. Gabriel, deixa para o próximo. Aproveitar que o irmão já está aqui no piano. Amém? Eu vou orar pelas suas ofertas, pelos seus dízimos. Irmão, eu quero lhe dizer uma coisa. Faça prova de mim, diz o Senhor. Irmão, receba testemunho de Deus. Porque quando você achar que não tem mais condições, você seja ousado. Eu me lembro uma vez, eu fiz uma loucura, né? É loucura, mas o Espírito Santo deixa a gente louco, fazer o quê? Eu me lembro uma vez que eu estava na igreja e eu queria que todo mundo desse oferta. E muitas pessoas não tinham oferta para dar. Eu peguei, irmãos, do meu bolso e dei dinheiro para todo mundo dar oferta. Mas eu não fazia isso hoje, que eu não tenho não, tá, irmão? Então você vai precisar esperar o pastor me dar aqui a oferta, tá? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Irmãos, Deus tem me dado saúde. Deus tem me dado vida. Deus tem me dado esperança, irmão. Não me fez falta. Não me fez falta. Sabe por quê? Porque Deus tem me dado o melhor. Irmãos, Deus tem me dado o melhor. Então que você confie nisso. Lance com fé a tua oferta. Dê o melhor para Deus, irmão. Não dê o que sobra não, porque a viúva deu o melhor. Era o que ela tinha, mas era o melhor. Então eu convido você a dar o melhor para Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, os teus filhos vão ofertar na tua casa, Senhor. Meu Deus, e esse é o melhor que eles vão dar para ti, Senhor. Meu Deus, não é a quantidade, mas é o que propôs no coração a ofertar e dizimar na casa do Senhor. Meu Deus, eu creio que o Senhor vai derramar, Pai querido, uma unção da prosperidade sobre a vida dessa igreja. Meu Deus, e se os teus filhos forem liberais, Pai querido, meu Deus, se eles forem liberais em ofertar na tua casa, em dizimar na tua casa, eu tenho certeza que o Senhor vai derramar sobre a vida deles, Pai querido. Ah, Pai amado, a promessa, 100 vezes mais, Pai querido, na vida deles. É isso que eu creio. Por isso, Pai querido, eu quero profetizar as bênçãos sobre a vida dos teus filhos. E as bênçãos correrão atrás de ti. E você será abençoado no campo, será abençoado na cidade. E que Deus te abençoe e traga a sua oferta enquanto o irmão Miguel toca em nome de Jesus. Amém? Amém?
nós vamos já estar orando para o término e que Deus te abençoe. Amém? Irmãos, domingo é a nossa Santa Ceia. Amém? Venha tomar a ceia. Irmão, você precisa tomar a ceia do Senhor. Você precisa tomar. Não é questão de você querer, você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Então, domingo é a nossa Santa Ceia, sábado é nosso culto. Amém? E que você possa vir. Convide alguém, irmãos. Que você seja essa luz que ilumina as pessoas que estão nas trevas. Seja hoje um Ezequiel do tempo moderno, profetizando sobre os vales dos ossos secos. Ok? Amém? E dia 6, o pastor Rogério Barreto estará aqui conosco. Convide alguém, irmãos. Convide alguém para estar aqui conosco. E venha também. Amém? Na quarta-feira que vem, o pastor Rogério Barreto estará aqui conosco. Curve sua cabeça, Senhor meu Deus e meu Pai. Obrigado por mais uma noite maravilhosa que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor fez coisas tremendas, Pai querido. Eu creio que no mundo espiritual, o Senhor liberou, Pai querido, as promessas. No mundo espiritual, o Senhor derramou as bênçãos sobre a vida dos teus filhos que vieram. E que eles recebam o poder do Espírito Santo e vão para casa cheio da cura, libertação, Pai querido, e o poder para profetizar sobre o vale dos ossos secos, poder para profetizar sobre a vida das pessoas, cura e libertação. Meu Deus, que eles vão para casa abençoados em nome de Jesus. Amém e amém.